A viatura foi chegando devagar e de repente resolveu me parar. Um dos caras saiu de lá de dentro já dizendo: aí compadre, cê perdeu, se tiver que procurar cê tá fudido. Acho melhor cê ir deixando esse flagrante comigo. No início eram 3, depois vieram mais 4, agora eram 7. Os samurais da extorsão vasculhando meu carro, metendo a mão no meu bolso, cheirando a minha mão. De geração em geração todos no bairro já conhecem essa lição. De geração em geração todos no bairro já conhecem essa lição. E eu ainda tentei argumentar, mas tapa na cara pra me desmoralizar. Tapa na cara pra mostrar quem é que manda. Porque os cavalos corredores ainda estão na banca. Nessa cruzada de noite encruzilhada, arriscando a palavra democrata como um santo grau na mão errada dos homens, carregada em devoção. De geração em geração todos no bairro já conhecem essa lição. De geração em geração todos no bairro já conhecem essa lição. O cano do fuzil refletiu lá do ruído Brasil nos olhos. Bem-vindos a mais uma Rede Poderosa de Intrigas. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com Caio Lima. E aí, Pati? E aí? Já no ritmo? Já no ritmo, pô. O que eu tô no ritmo hoje? É uma data especial hoje. É o nosso último episódio do podcast? Pô, mais especial que isso. Ah, bom, não sei. Black Friday, pô. Ah! Vou gastar o 13º. Vai deixar o Bezos mais rico. Vou deixar o Bezos mais rico. Já assinei meu Amazon Prime por R$ 9,99 pra aproveitar o frete grátis. Cara, você sabe que vira e mexe eu me pego pensando assim... O que falta no mundo? E aí a resposta vem super rápido. Um trilhardário. Não tem nenhum. Mas é aquela coisa, se você fizer a coisa certa, você ajuda ele a ficar. E aí você pode ter esse orgulho na sua vida. Tô pensando nisso sim. Eu acho que a gente não sabe o que é um mundo com trilionário, trilhardário, nem sei como fala. Talvez a gente tenha que ter um pra ver como é, entendeu? Exatamente. A gente tem que passar, porque tudo... Eu fiz esse curso esses dias, assim, eu tô muito inspirado por ele, mas é que tudo é experiência, Paty. Toda experiência é válida e a gente tem que passar por ela da melhor maneira possível, entendeu? Então, ter um trilhardário, trilionário no mundo é experiência e a gente vai aprender com isso. Eu também acho. Eu acho que o mundo todo vai aprender muito com isso. Exato. A gente precisa de lições, Paty. A gente precisa renovar. Como é que você fala essas coisas sem rir, Caio? Pelo amor de Deus, a gente precisa de 2020, foi uma grande lição na nossa cara. Um grande tapa na cara, um grande soco no estômago, Sim. O arrancar dos dentes no murro. Nossa. Foi isso que foi 2020. Quando vem com esse papo pra mim, eu já dou um socão. Inclusive, esse clima, assim, de socão que a gente tá falando, né? Porradaria pura, é muito propício para este nosso último episódio da série do Castelo Branco. Sim, porque Castelo Branco tá armando pra tomar a Fortaleza Vermelha, o Winterfell e Dorne, entendeu? Exatamente. É o Game of Jogos do Brasil. O Game of Jogos do Brasil. Pois é. Na terceira parte, nós paramos então, a gente já tinha tido o golpe, ele já estava como, aspas, presidente, e aí a gente contou um pouquinho dos problemas internos que ocorriam no governo Castelo Branco, mas também do climão que estava, não só no Brasil, mas com a Guerra Fria quase que no mundo todo, dessa coisa de os vermelhos estão chegando para comer os seus filhos. Exato, e a gente focou numa parte muito relacionada a repressão no fim do capítulo, né? Falando sobre o discurso que alimenta a violência, a incapacidade de contê-la quando ela já chega aqui no mundo real em que a gente vive, né? Não na Torre de Marfim desses caras, mas a grande real também que a crise econômica e política era muito grande, né? O Castelo, com toda a equipe que ele formou de especialistas, ou seja lá o que fosse, não conseguiram conter as principais sangrias da República. Isso só agravou a crise.
E todas as respostas que ele propunha eram ineficientes. Então, o Caldeirão estava formado. Porque, na verdade, apesar de ter um time técnico, né? Todas as nomeações eram técnicas, disse Castelo Branco em sua época, e depois disse um outro ditador, mas enfim. Elas não deram certo porque eles também não conseguiam trabalhar entre eles, né? O gabinete que ele formou, que era, digamos, o mais próximo dele ali, que eu acho que ele acreditou o seguinte: eu vou pôr gente, porque é mais ou menos o que todo mundo imagina. Eu vou pôr gente boa aqui pra trabalhar e deixo os caras trabalhar. Só que eles esqueceram muito de análises muito maiores que o Brasil, né? O Brasil está inserido num contexto mundial. Então, assim, não adianta você ser filho do presidente e causar, a gente já falou sobre isso, né? Com o nosso maior parceiro internacional. Essas análises precisam ser feitas. E acho que eles estavam tão preocupados com a ameaça vermelha que eles acharam que esse era o único risco no Brasil. Mas a verdade, e isso pra mim foi de certa forma chocante lendo o livro, porque eu não sabia tão claro, mas no mesmo pé que a ditadura se ergueu, a oposição também. Sim, né? sim. Não vou chamar rebelião, mas como é que a gente pode dizer? Eu não sei nem se pode dizer oposição, porque isso dá um tom meio que de igualdade, né? Mas eu acho que vozes dissonantes foram se erguendo em várias alas. Inclusive, assim, enquanto você tinha a formação de blocos que lutavam dentro da situação, né, o mais claro deles, né, que é o do Castelo, que era o presidente, e o do Costa e Silva, que era o linha dura, e que havia, como eu lembrei no terceiro capítulo ali, no terceiro episódio, no caso, rompido a linha, né, da República Democrática e assumido isso pra ele, falou: já que eu rompi, agora vamos até o fim, não tem como consertar, então a gente faz o que tem que fazer e depois vai vendo que não vai dar. Aqui embaixo, tipo, as coisas estavam muito esquisitas, porque com o agravamento da crise, as reações ou os tapa-buracos que iam sendo colocados na mesa, na verdade eles só aumentavam o buraco, né? E muitos dos setores que foram apoiadores do próprio golpe em 64, meados de 63 e 64, quando as coisas efervesceram nas ruas mesmo, eles começaram a se virar contra as políticas do ditador, né? E aí setores como o setor de imprensa, o setor cultural, o setor educacional, universitário, na sua maioria, começaram a ganhar muito corpo e muita voz. E já não se podia, ou já se tornou algo um pouco fora de contexto, você reprimir com violência, porque você tinha todas as lentes das mídias internacionais discutindo acerca do que estava acontecendo aqui no Brasil de uma forma ou de outra. Já existiam denúncias muito profundas. Então, tipo, foi uma sinuca de bico, né? Se você quer falar que é uma democracia, você tem que saber respeitar o argumento contrário dentro de um jogo legal, né? Ao mesmo tempo, eles romperam com a democracia justamente para suprimir esse argumento contrário. Então, eles ficaram num paradoxo. Porque por mais que eles tirassem as plataformas dos políticos da oposição, e isso foi feito logo no começo, e não parou, né? Então, se você não está com o governo, você automaticamente estava fora da política. Eles começaram a tirar as plataformas dos políticos e os direitos políticos das pessoas, como a gente comentou. E ainda assim, a resistência ou as vozes dissonantes continuaram a surgir. E teve uma época, e eu tava tentando lembrar enquanto eu tava lendo, se eu tinha essa impressão, porque me falaram isso na escola ou conversas com alguém, ou se foi simplesmente uma suposição minha, eu não sei dizer. Mas eu tinha essa impressão de que a resistência foi apenas uma resposta quando o governo se endureceu. E na verdade a gente já tinha vozes pró-democracia e anti o Castelo no minuto que ele entrou no governo. E eu acho que ninguém mais ficou chocado que ele. Sim, total. Né? Que ele parecia meio inocente pra essas coisas em alguns sentidos. Não sei.
E também, quando ele entrou ali, tem aquele caso muito clássico da Marinha, da Aeronáutica, quebrando pau, né? Que é maravilhoso de ler. Nossa, é maravilhoso, mas eu acho que um ponto no livro que fica muito claro o quão o castelo estava perdido é quando aquele grupo de intelectuais sobe no palanque com uma faixa dizendo, acho que ditadura não, ou alguma coisa do tipo, e um deles chama o castelo de ditador, filho da puta, na cara dele. Verdade. Foi o Carlos Heitor Cone, não foi o autor? Exatamente. Na cara dele. Na E cara aí ele dele. ficou... E ele nem ficou mais ofendido com o filho da puta, mas ele ficou ofendido com o ditador. É verdade. Então ele já tinha aceitado o lado cobrinha dele muito bem, mas o de ditador ainda não. Eu acredito, real, não sei. Eu acredito real que pra ele foi uma... Foi difícil esse caminho. Cara, eu acho que é um ponto muito complexo de lidar, porque... E o Lira faz até muito bem quando ele divide, coloca pra esse capítulo final toda a repercussão política e como isso fez mal pro castelo, porque quando ele viu na prática o que estava rolando, a cabeça dele deu um nó, deu um parafuso, sabe qual é? Total. Porque Sim. ele viu que tudo aquilo que ele acreditava de um governo técnico, puramente técnico, essa visão positivista da própria formação da República e também das instituições militares, essa coisa de ordem, essa coisa aciada, dever moral e cívico, essas coisas todas. Mano, isso é uma parada muito... tipo, é muito mais surreal do que você lidar com a diversidade que você tem na mão, sacou? É uma utopia exclusivista, né? Uma utopia completamente que pretere pessoas às outras. Então, eu acho que quando ele viu isso frente a frente, e como ele não aceitava que isso fosse algo tão exclusivista assim, que isso na verdade deveria ser algo normal, algo ideal, algo padrão, ele acabou ficando muito mal. Tipo, dá pra acompanhar muito claramente como ele foi meio que se degenerando, assim. É uma palavra forte, mas eu acho que é uma palavra que cabe. Ele tomava decisões arbitrárias, ele não sabia como se comportar, ele estourou. Tipo, é muito claro, assim, que esse lance todo de conspirador, de ser uma cobrinha, de ser fofoqueiro, fez muito mal pra ele no final. Parece até uma fábula, mas é verdade. Voltou contra ele, né? Exatamente, se voltou contra ele, contra a própria memória dele, né? Pois é. Não só dele, mas de todos os ditadores, no final das contas, né? Porque... É claro. Mas eu acho que o que dá muito a entender é aquela coisa de... Pra algumas pessoas, não pra todo mundo, mas pra algumas pessoas, normalmente, pra quem busca respeito dos seus pares pela força, me parece que essas pessoas sofrem muito quando o mundo não as enxerga como elas querem ou como elas acham que elas são. Eu não sei se a gente já conversou sobre isso aqui. E eu acho que foi aí que ele percebeu que começou a craquelar essa imagem que as pessoas tinham dele, e ele sabia disso. E eu acho que isso dói muito fundo, sabe? E também, óbvio, né? O Costa e Silva, a gente tá falando desde o episódio anterior, maquinando debaixo do nariz dele, tal como ele também tinha feito dentro da caserna. Eu acho que é exatamente isso, é provar o próprio veneno do pior jeito possível, né? Não, tem hora que o Costa e Silva chega na cara dele e fala assim: eu vou te fuder. Não assim, mas quase isso. Mas tipo... É quase legal porque isso. amanhã vai ter no Twitter, assim, uma citação: eu vou te foder, Costa e Silva em reunião com Castelo Branco. Eu gostaria de ser popular a esse ponto, Paty. Estaria vivendo de fazer podcast e não gastando meu 13º na Amazon. Pois é. Mas é muito complicado, ao mesmo tempo que elucida muita coisa do comportamento que a gente pode aprender do próprio espírito democrático e republicano no país, ver uma história girar por cima de uma personalidade desse tamanho para a história.
porque a gente vê mais uma vez que só existe uma coisa capaz de solucionar os problemas do Brasil, que é o poder popular, cara. Mas também, de certa forma, não deixa de ter uma certa utopia aí, né? Ah, mas aí a gente tem que ter alguma coisa boa na vida, né, Paty? Só se ferra o tempo inteiro, pô. O maior exemplo do Castelo tentar ser ou se manter como um legalista, acho, foi a criação da Arena, né? Foi. Que aí ele falou assim, bom, tá todo mundo aqui me chamando de ditador, porque eu tirei os partidos, agora só tem um partido, então eu vou criar um partido do governo, vai ser o Arena, e aí vai ter o partido da oposição, que basicamente era todo mundo que era contra, mais ou menos o que existe nos Estados Unidos. O partido de um lado e um partido do outro. Sim, E foi o que aconteceu. É engraçado, né, porque, tipo, é tudo muito parecido com os Estados Unidos. É demais, né? A forma de eleição, inclusive, era por votos indiretos, né? É tudo muito esquisito, tudo muito copiado. Não dá uma sensação de Vira-lata? vira-lata? Sim. Eu senti isso por vários momentos. E o AI2, né? Tipo, se o AI5 acaba sendo um ato institucional que deflagrou a perseguição política e a violência política, o AI2 ele foi extremamente importante para os rumos, né, do Brasil, porque ele definiu as considerações políticas mais importantes da época. Alguns historiadores, inclusive, colocam o AI2 como sendo o ato institucional mais importante, porque ele extingue os partidos políticos, ele determina as eleições indiretas, depois ele sofre uma emenda onde as eleições indiretas para governador também seriam dessa forma, né, indiretas, e que os prefeitos seriam indicações diretas dos governadores. Então, tipo, ela realmente acaba com qualquer instituição democrática, ou qualquer poder democrático direto pelo voto, né? Isso é tipo, muito grande, muito grave. Não tem como defender. Eu fico pensando, tipo, me colocando no lugar, de alguma forma, do que o cara pensava, de como ele raciocinava, e não tem como defender uma posição dessa como algo de transição, tá ligado? Algo transitório. Você tá num estado transitório para um governo totalitário, não tem como, mano. E nessa época até o próprio Estados Unidos também começou a perceber que não era bem o que eles achavam que ia ser, né? Pois é, porque essas alas mais radicais do governo, mais linha dura, eles queriam completar a limpa. Inclusive, para completar a limpa, eles teriam que perseguir, e eles forçaram Castelo a perseguir políticos fortes que apoiaram Castelo. Um deles foi o próprio Juscelino Kubitschek, né, que é considerado um dos atos maiores de traição da história do governo militar. Foi logo no começo, nos primeiros meses de governo, no primeiro ano de governo do Castelo. Então, eles realmente queriam fazer uma limpa política e falam que isso não é ideológico. Veja você. Uma parte que eu gostei muito foi quando o Lira faz questão de comentar sobre a força do movimento estudantil, já naquela época, como tirando o Mackenzie, né? Desde sempre. É foda, é muito foda, cara. Faz acho que uns 15 anos que eu não lido com o Mackenzista, mas puta que pariu. Mano, eu que não conheço nada do Mackenzie já tenho implicância com o Mackenzie. Não precisa conhecer muito, Reza. Só conhecer um pouquinho da história já, principalmente a história da ditadura, que já faz uma diferença gritante. Tinha muito dedo duro lá dentro, né, cara? Pra caralho. E foi uma das universidades que se abriu, né, pros militares. Total. Defendeu, inclusive, então é bizarro. Na época que eu estava na faculdade, eu fiz outra, graças a Deus. Eu lembro que, eu não sei se ainda existe, tá? Então, se você é do Mackenzie e quiser me corrigir, pode mandar mensagem. Mas eu lembro que existia Pode não, um canto, tá proibido. Que era... Tá proibido, Mackenzie aqui não entra, não. Um canto que era Mackenzie Minha Vida.
E aí que eles faziam todos os jogos universitários, era uma coisa nessa linha, assim. Era tão vergonhoso. Era uma vergonha alheia tão grande. Falei, cara, você tá pagando. Você tá pagando, velho. Vai pra porra da USP, então, se você quer ficar chupando saco de faculdade. Mas você tá pagando, cara. Que vergonha. Esses negocinhos de faculdade também é muita bobeirinha de americano, né? É muito tapadice. Fraternidade. Ah, mas o Mackenzie é, né? Meio... Você acha meio americano? Ou você achava, de novo? Faz 15 anos que eu não lido com Mackenzista, então pode ter mudado e eu não sei. Melhor em Mackenzie. Eu conheço engenheiro formado no Mackenzie que usa engenheiro como primeiro nome. Acho que eu já comentei de um deles aqui. Cara, veja bem a classe que você uniu. Você uniu a classe de engenheiro e mackenzista. Meu Deus. Mas muito bem. E aí, no segundo ano do governo Castelo, até a Igreja Católica, que havia defendido, de certa forma, o golpe, também passou a ficar contra ele, ou parte da Igreja Católica. Mas o fato é, como o governo começou também a cair em cima de quem o apoiou, os apoiadores também começaram a virar as costas, né? Você começa a perder algum tipo de apoio político, porque, pasme, os militares estão dentro da política, e não o contrário. Exatamente. Se você não sabe lidar com toda a diversidade de pessoas que você tem sob seu comando, você vai perder. E é o que eles estavam fazendo, mano. E, tipo, não adianta. Por exemplo, caras muito fortes que continuaram sendo de direita e foram perseguidos pela própria ditadura, tipo Carlos Lacerda, sempre vai ser o maior exemplo de todos. Uhum. Eles viram que a vaca ia pro brejo, que não ia ter transição, porque já não tinha mais eleição direta. Eles viam que a economia afundou e os militares não sabiam absolutamente o que fazer. Como hoje, diga-se de passagem, né? Temos alguns exemplos recentes aí, tipo 6 milhões de testes de Covid vencidos. E, cara, tem hora que você tem que descer pra fazer o jogo sujo, tipo... Não tem como você não... Sabe qual é? Não que seja um jogo sujo, mas tem hora que você tem que se sujar, você tá na lama, sabe qual é? Você tá na chuva, se molha. Você já quis ir pra lá, então você vai pra lá e faz o bagulho do jeito que tem que ser. E essa recusa, esse primor técnico que em muito se assemelha aos camisas verdes, famosos integralistas, cujo Castelo colocou como ministro da Educação, inclusive, olha lá, recorra aos anais da história, eles viviam, mais uma vez, nessa torre de marfim e gostavam dessa posição de fazer uma limpeza política. Tipo, é muito importante frisar isso todas as vezes, mano. Porque eles queriam realmente acabar com o contrário. Sabe qual é? A ideia era acabar com o contrário. E não é aquela coisa de você ficar brincando, eu gosto de rosa e você de vermelho, não tem problema nenhum a gente conviver. Tipo, acabar com ideias contrárias de vida. Sacou? É nisso, depois se arrasta, né? Os anos vão passando, as coisas vão endurecendo, e você tem massacres indígenas em busca de progresso, você tem massacres quilombolas que até hoje não foram bem explicados e, né, precisam aí ser melhor explanados. Temos campos de concentração chancelados pelo Estado, como foi a questão de Barbacena, com Colônia, né? Então são casos muito graves e todos eles servem para uma coisa, uma limpeza. É esse o objetivo dos caras e eles, uma parte queria levar até o fim e outra parte não sabia o que fazer quando entendeu que a maioria da população não estaria aliada a isso a qualquer custo. A galera quer um pouco de paz de espírito, simplesmente. Fazer um churras no domingo, talvez. Curtir um futiba. Então, é muito interessante esse paradoxo da sociedade brasileira. Acho que a Lília aborda super bem, a gente falou na nossa série sobre o autoritarismo brasileiro, que é o brasileiro é um povo violento, mas ao mesmo tempo que quando ele bate de frente com essa violência do Estado, ele também é um povo que não vai discutir, que não vai brigar. Ele é um povo muito passivo.
quando a violência é, digamos, talvez mais forte do que ele, de Estado, vamos dizer assim. Acho que um exemplo muito bom disso é a recente morte do João Alberto, no Carrefour, em Porto Alegre. Tinha que ser em Porto Alegre. Eu não sei, assim, eu vi que teve vários protestos e tudo mais, mas você vê que o brasileiro é um povo... Então é isso, né? A gente quer a revolução, a gente quer mudar as coisas, mas se o Estado se é mais forte do que eu, não tem por que sair de casa. Faz sentido o que eu tô dizendo? Assim, não sei se eu tô explicando muito bem. Eu acho muito louco, porque normalmente essas ideias intervencionistas, elas vêm aliadas a uma ideia de progresso, né? E é o lema da nossa própria bandeira, né? Ordem e progresso. Mas também pode ser que jogaram lá porque tinha que caber alguma coisa, né? Era o que coube e aí foi o que ficou. Cara, eu sempre penso que essas coisas têm algum sentido por trás, porque senão, sei lá, tudo vira um cacete planeta. Mas o que é o Brasil, meu querido? O que é esse país? Eu não quero. Eu acho que alguém falou assim, vamos ver o que cabe aqui. E aí pôs ordem e progresso. Soa bem, vamos embora. Mas nunca teve ordem, nunca teve progresso Mas toda significativo. ideia... Mas isso que é engraçado, tipo, toda ideia contrária, ela é ligada à desordem e a retrocesso. Uhum. E o Estado se aproveita disso para usar sua força contra e garantir apoio social. Se você for ver, tipo, não que isso seja cíclico, né? A história se repete uma vez como farsa, uma vez como não sei o que, outra vez como farsa, sei lá, esqueci até de citar Marx agora. Mas, tipo, é quase sempre assim, tá ligado? Sempre tem um poder coercitivo, e hoje ainda é pior porque tem um poder coercitivo e tem a mentira e a desinformação. E quando a gente leva para casos estúpidos de racismo, de sexismo, de homofobia, etc., sempre existe uma fala contrária, que é uma fala pela ordem e pelo progresso, que é uma fala muito aliada a um legalismo, que tudo vai se resolver no voto, por exemplo, como se só de 4 em 4 anos a sua participação política tivesse algum tipo de validade. E a outra é um apelo pela coisa comezinha. Você nunca pode ter um excesso se você tá lutando contra alguma coisa, tá ligado? Eu acho isso muito engraçado. Então, tipo, os protestos que tiveram depois da morte do João Alberto, eles foram tratados por boa parte da mídia como uma maneira errada de se manifestar. Porque se você quer acabar com atitudes assim, você não pode ser violento, você não pode devolver na mesma doença. Tudo bem que você tem um histórico de 500 anos só apanhando, só sendo morto, mas você nunca pode devolver um tapa na cara com outro tapa na cara. Sacou? É uma mentalidade de ordem e de progresso, uma mentalidade de que o legal é o que vale quando as próprias leis são feitas por pessoas específicas e muitas delas não são justas, que elas parece que ficam cada vez mais entranhadas. E quando a gente chega nesse reino de desinformação que é hoje em dia, né, onde essas informações circulam de maneira muito rápida, as pessoas tendem a ler só manchetes ou nem aguentam ler porque já estão cansadas, isso também vem organizado de forma a sempre colocar verdades contra a parede, né? Então as pessoas ficam, aí vem a primeira reação, uma reação de indignação, aí depois vem várias notícias por cima que falam, não, mas ele agrediu a Caixa, sei lá, um bagulho assim que rolou. Aí a galera fala, pô, mas não coisa. A gente vai ter quem quer queimar o Carrefour e quem quer defender a vidraça. Exato, só que o problema todo é que todos os órgãos, todas as instituições, todos os poderes defendem a vidraça e trabalham para que todos esses Carrefours da vida se mantenham intactos, porque esse é o jogo, tá ligado? Mais uma vez, é uma forma de mitigar pensamento contrário, tá? É uma forma muito legal, no sentido de legalista, de mitigar a oposição.
E a gente cai muito nesse jogo, principalmente a esquerda que se diz mais informada, mais cult, etc. Eu não me excluo disso, de qualquer forma. Mas é muito isso. A gente fica muito nessa questão de apuração dos fatos, quando tudo que você precisa fazer é dar um soco na cara de um racista. Porque às vezes é o que dá pra fazer, entendeu? É isso. É o que deveria Às ser vezes é o que feito dá o tempo pra fazer. todo, né? Você vê um nazista, o que você vai fazer? Você vai fingir que você não viu? Não, você tem que ir lá e resolver. Exato. E falando em legalista, e voltando pro Castelo, porque mais uma vez a gente já foi para outros cantos, essa parte legalista dele foi muito a base para a nova Constituição, né? E também o medo do que ia acontecer num governo... Tava dado já, ali no final do governo do Castelo, que o Costa e Silva ia assumir, certo? Sim, já era... O Costa e Silva nunca escondeu de ninguém que era a ambição dele, desde o começo, na verdade, né? Desde antes do golpe, a gente já sabia que ele queria ser o cara. Ele, citando o Chorão, Marx eu erro, mas Chorão nunca, ele virou pra Castelo e falou: eu vou fazer de um jeito que você não vai esquecer. Se for, já era. É verdade, muito bom. Tá no livro, inclusive. Exatamente. Tá no livro. Lira é Neta verdade. me contrata. Então, já temendo um possível governo Costa e Silva, que, como você falou, né, já tinha tirado as rodinhas da bicicleta e já estava indo para a meiuca do povo, essa nova Constituição era uma tentativa de criar um teto do autoritarismo. Acho que foi a expressão que o Lira usou. Que era uma tentativa do que se imaginava ia ser um governo extremamente autoritário do Costa e Silva. Sim. Não funcionou. A gente sabe que não funcionou. Mas tentaram. E o Castelo foi uma das cabeças que tentou. Podemos dizer isso? Cara, Só que é aquela coisa, né? Você tenta depois que o caldo entorna, o máximo que você vai fazer é lamber o chão. Cara, você dorme com um cachorro, você acorda com pulga, não é isso? Não é isso que o povo fala? Isso aí. O que ele achou que ia acontecer? Você manda 2 aí, contrariando a Constituição. O que ele achou que o Costa e Silva ia fazer? Simples. Não, eu não posso emitir um aí porque tem agora uma nova Constituição. Então vamos respeitar. Tipo, assim, que mundo cor-de-rosa esse povo vive? Entendeu? Lembrando, né? Tipo, é sempre bom lembrar que nesses 21 anos de tentativa, que inclusive é o título do nosso terceiro episódio, brilhantemente dado por você, Paty, foram 19 AIs. Foi aí pra 19. cacete. Olha só que coisa bizarra, que tanto de remendo. Então, a Constituição existia só pra dizer que existia. Exato. Não, total. E aí tem esse lado legalista, né, que vai mandar a Constituição, ao mesmo tempo que a gente tem o Castelo sendo jogado de um lado pro outro, meio o fantoche da ditadura. Principalmente, e eu acho que nunca mais tanto do que quanto ele promulgou a Lei da Mordaça. Porque ele não parecia, apesar dele ser, né, retratado, espinafrado na imprensa direto, e vários opositores que não tinham voz ativa, tal como ele fez, né, quando ele era mais novo, usavam a mídia para atacar o governo, o Lira deixa claro que assim, ele não parecia se abater por esse tipo de coisa, e ainda assim foi ele, e não Costa e Silva, que promulgou a Lei da Mordaça, que basicamente censurava a imprensa. Eu acho que isso entra naquele poço que ele próprio criou porque ele estava derretendo, né? Então, tipo, em passagens um pouco mais para trás, a gente tem o Lira falando que quando ele foi propor uma nova forma de olhar pro latifúndio, por exemplo, ele misturou muita teoria de muitos lados, e isso foi muito mal recebido, porque é como se ele tivesse perdido em cima do muro completamente. Então é um cara que meio que pegava alguma coisa que sobrou da ideia do Jango, misturava com algo muito liberal e ia para uma parte onde você distribuía num estado que era um estado total, né? E sambava, tipo, as pessoas olhavam para aquilo e não entendiam exatamente o que ele queria fazer. As medidas que ele tomava já estavam no meio de um caldeirão
de ideias que ele não conseguia conformar. Então acho que acabou que a lei da mordaça foi ele se rendendo à própria queda. Tipo, ele assinou a queda dele. Ele assinou a incapacidade dele. E isso é uma parada muito, muito louca, porque se a gente for pensar, são 3 anos. Pois é. Nem 3 foi anos muito direito. rápido. Foi muito rápido. Muito rápido. Ah. Muitos acontecimentos, né? Tudo muito intenso. Se tem uma instituição que funciona no Brasil, é o golpe. Não é? Essa não falha. Hoje, O que precisa, ela tá aí. hoje tem um andar inteiro lá no prédio principal lá de Brasília, né? Pois é. E aí a gente termina o livro, na verdade, já com... Ou para terminar o livro, a gente tem a saída oficial do Castelo do Poder e a eleição, entre aspas, confirmando Costa e Silva como o próximo general a assumir a presidência. E aí foi que, acho que o Lira até, não com essas palavras, mas ele fala que foi ali que grande parte da população percebeu que não ia acabar. Sim. Sim, ali é porque é a solução final, tá ligado? Os caras botaram no poder o cara que justamente queria terminar o trabalho. E a gente sabe que foi, né? Foram os anos de chumbo real. Exato, porque Os mais violentos. foi ele e depois o Médici, né? Que era o cachorrinho dele. E era do governo do Castelo também. Também. Todo mundo ali. Tava todo mundo ali. Todo mundo se lambia. Um se lambia menos o outro ali, dava uma rosnada. Tá todo mundo juntão, a ideia era a mesma, a conformidade das coisas era muito parecida, sacou? Um grande acordo nacional. Um grande acordo nacional, com o Supremo, com tudo. Com tudo. Muito bem. Eu tenho só mais uma pergunta pra você, antes da gente definir e encerrar esse episódio. Nossa. Essa série grandiosa que foi. Não sei se estou à altura de respondê-la, Paty, mas farei o meu melhor. Castelo morreu ou foi morrido? Como eu gosto. É questionável, né? Não, eu fiquei com a pulga atrás da orelha depois de ler a parte que ele morreu do acidente de avião. Como eu gosto de uma teoria da conspiração. Todo político que morre, que teve um juiz também, todo mundo que morre, que é famoso, que tem a ver com político, que morre de acidente de avião, eu automaticamente imagino que mataram. Não tem como, né? Eu lembro... Porque, porra, cara... Eu lembro de 2018, 2014, que morreu O Eduardo o Campos? Eduardo Campos. Ele tava ganhando Pois espaço, né? E Exato. morreu. Com a Marina Silva mais perto que ela ia chegar do poder. Exatamente, verdade. Ela tava morreu. como vice. Depois teve o Teori Zavascki, Pois é. o próprio Boechat. Pois é. Mas pensa, ó, de lá pra cá... teve o Eduardo Campos e o Teori Zavascki. De lá pra cá, quantos juízes e quantos políticos morreram no acidente de avião? Caraca, mano. Você entende? Tipo, eu sei que é uma teoria da conspiração e eu sei que eu tô fazendo aqui, mas, cara, é difícil não pensar. Porque esse país é muito maluco, entendeu? É muito maluco. E lembrando que, assim, é documentado que, por exemplo, antes do golpe, os caras acharam que a única solução seria matar o Jango, provocando Num acidente de avião. um acidente de avião. Olha aí, tô falando pra você. Cara, acho que seria muito legal a gente fazer uma série sobre a paranoia que se tornou o século XX. Puta, eu tenho um monte de teoria da conspiração. Tem dia que eu passo... Tem final de semana que eu passo o dia só lendo sobre isso. Porque se você pegar só de América Latina... Nossa, verdade. Mano, é um bagulho impressionante. As Américas, cara, que se você pôr os Estados Unidos, dá 1 ano de teoria da conspiração só ali. Mano, você tem noção de que Fidel, documentado, teve 200 planos, ou planos / tentativas de assassinato? Imagina... Eu acredito. Agora, imagina como é que é a cabeça desse maluco, mano. Todo dia alguém tentando matar o cara. Doido. Maluco. A melhor teoria da conspiração que eu já vi até agora dos Estados Unidos é a nova. A mais recente é a do QAnon. Tá acompanhando? Cara... É muito bom. E você tem que ser muito imbecil pra você acreditar que o Donald Trump é um infiltrado pró-democracia nos Estados Unidos. Assim, o nível de falta de escolaridade dos americanos tá começando a ficar dramático, entendeu? No mundo. Dramático. Mas isso que eu ia falar, né? Estadunidense não conta pra muita coisa, né? A nível intelectual ali, a gente vê
o quanto uma escola pública de qualidade faz falta quando a gente coloca os Estados Unidos numa ótica Olha, mais aproximada, viu? Porque meu Deus, é chocante. ali é brabo, cara. Ali é brabo. Não temos a resposta, né? Foi colocado como um acidente. E é isso que ficou. Mas, assim, da forma como o Lira coloca ali, eu também acho que ele quis deixar essa pulguinha na nossa orelha. E eu tô com ela aqui até agora. O Lira é um brincante, né? Um artífice das palavras. Lira, olha, a gente falou no primeiro episódio, né? Que foi o nosso primeiro livro do Lira Neto. E eu termino, ao contrário do que aconteceu com o Nafsura, que a gente começou muito feliz e terminou muito triste. Eu termino muito feliz de ter lido o livro e, assim, apreciando demais a pesquisa, o nível de pesquisa que o Lira colocou nessa obra, assim. É impressionante o tanto de contextualização que ele cria, de textura que ele põe no texto. É o que a gente falou em vários episódios, né? Uma frase que muda completamente o ritmo da coisa. Eu tô babando pra ler agora a trilogia do Getúlio dele, que são 3 catatauzinhos. Mas eu já quero ler tudo que Lira Neto publicou na vida, Sim, basicamente. Sim, total. E é aquela coisa, né? Tipo, o que eu acho mais importante em livros assim é que ele não subestima o leitor de forma alguma. Uhum. Então, ele não precisa falar assim, Castelo derreteu. Mas, Sim. sabe qual é? Tipo, através das próprias ações, do próprio contexto, a gente foi pegando esse clima, sabe qual é? Da própria idade do cara, já cheio de problema na coluna, um monte de coisa. Então, a gente vai percebendo as coisas, a gente vai ligando os pontos, isso é muito importante, porque o livro, principalmente um livro que no momento assim, né, reverbera tanto a ponto de ter sido reeditado e reimpresso no ano passado, ele nunca termina nele mesmo. Exatamente, é isso mesmo. Ele termina nas fontes aproximadas que você consegue pegar e termina também na capacidade de reflexão que a gente consegue formar. Isso é muito importante, tá ligado? Não é só o consumo da matéria, mas a qualidade da reflexão que você faz sobre aquilo que você tá lendo, aquilo que você tá estudando, tá se interessando em saber. Uhum. E eu acho que o Lira deixa excelentes chaves para isso, sabe? Para você ter as pontas soltas, entre aspas, para procurar mais fontes, mas também para você ter momentos de reflexão profunda, usando a vida de uma personalidade para entender todo um contexto. O contexto da vida da personalidade e o contexto geral, já que ela foi importante para a história recente do Brasil. Então, é um trabalho que muito me alegrou de verdade, assim, apesar de ter sido sobre quem foi. Eu termino o livro com essa sensação de que li um trabalho historiográfico de primeira e de que eu consigo refletir melhor sobre as ideias propostas pelo livro e ideias que eu já tinha na cabeça por outras experiências. Isso é muito importante. Eu não tenho muita treta sobre quem foi, porque eu acho que é aquela coisa, né? A gente precisa conhecer os vilões também, né? Pra gente poder reconhecer os vilões de hoje, a gente precisa conhecer os vilões do passado. Eu acho que a ideia de reimprimir o livro no ano passado, pra mim, é muito clara, porque... E ler o livro, né, esses vários parâmetros que a gente fez aqui nos 4 episódios, entre o Brasil de 64 e o Brasil de 2018 pra cá, eles são muito claros, muito claros. E ver, o Lira escreveu o livro em 2004, né, ele não tinha como prever os rumos que na época, 2004 a gente tá falando do governo Lula, né, não tinha como prever os rumos que o país ia tomar nos 20 anos seguintes. E veja você como a história realmente se repete. E talvez não exatamente igual, mas em termos muito similares. E a gente precisa reconhecer esses signos, né? A gente precisa reconhecer esses sinais aí de que as coisas não estão indo bem. E eu acho que... Eu fico muito feliz de ver o tanto de jornalista capaz, competente,
e fazendo um trabalho incrível a gente tem no Brasil hoje, sabe? E não só jornalista, né? A própria Lilia tem feito um trabalho incrível, a Heloísa Sterling, o Laurentino Gomes, ele é jornalista, o livro dele sobre escravidão foi fantástico. O Mário Magalhães tá fazendo um trabalho incrível. Eu fico muito feliz de ver o calibre desse pessoal contando a nossa história de um jeito que hoje a gente pode olhar pro Brasil e falar, rapaz, a gente não aprendeu porra nenhuma. E isso também faz acender uma pequena chama sobre os tipos de jornalismo e os tipos de informação que a gente quer consumir, né? E aí eu deixo até um adendo para a relação historiográfica do jornalismo, que é dessa galera da biografia, que pega pontos importantes da história e trabalha junto de forma a fazer disso de uma ciência algo mais palatável pra gente, né? Seja como divulgação científica, seja como uma biografia, o que for. E também é bom ressaltar, até pelos tempos que vivemos, sobre jornalismo investigativo, né, cara? Pois é. Porque é uma parada que tá morrendo por aqui e é justamente aquilo que é a base do incômodo e o limite, né? O limite do que é a liberdade de expressão, tá ligado? De uma pessoa poder investigar até o fundo alguma situação que tá acontecendo. E tivemos e ainda temos ótimos jornalistas investigativos e precisamos dar mais atenção a eles do que às colunas de fofoca, apesar de que Instagram de fofoca são bem interessantes. Tá morrendo no sentido de estar sendo asfixiado, né? Está sendo asfixiado, está sendo morto, né? Notícias são importantes. Aqui a gente falou muito de fake news também, não só nesses episódios, mas em outros. É importante a gente entender de onde elas vêm, quem se beneficia delas. Mas o mais importante de tudo, você como cidadão lembrar, o político trabalha pra gente. Então você pode fazer pergunta sim, é direito. Se você quer saber se a loja de chocolate dele vende chocolate mesmo, você pode perguntar. Entendeu? Exatamente. Você pode aí mandar um tweet. Você pode levantar a pergunta. É seu direito questionar. Tá vendendo chocolate ou você tá usando a loja de fachada pra lavar dinheiro? É uma pergunta muito simples. É uma resposta muito clara, entendeu? Mano, tipo... Porque qualquer dia que acontecer, você não vai ter... Qualquer dia que acontecer de alguém depositar 89 mil reais em cheque na sua conta... Exatamente. Você não vai saber como questionar. O exemplo tá aí, você precisa saber como chegar nessa pessoa e questionar de maneira, tá ligado? De maneira correta, porque é isso, mano. O dever é esse. Todo dia, não para. Você vai comprar um apartamento num bairro rico, você não tem dinheiro à vista, mas aí vem lá um senador e compra à vista. Como? Por quê? De onde sai o dinheiro? São perguntas que a gente deve se fazer o tempo todo e a gente também deve exigir que a imprensa faça. Então... esse mimimi de tá investigando ele, mas e o Lula, tem que acabar, entendeu? Tem que investigar todo mundo mesmo, realmente. São perguntas que a gente tem que fazer. Mas estejam abertos a não estarem muito felizes com a resposta. Exatamente. E também, conteste sempre a fonte das notícias, sempre dá uma olhada. Exatamente. Porque nenhuma notícia tá fora de alguma ligação ideológica, sacou? Às vezes você tá só ali acompanhando porque, sei lá, a pessoa é fotogênica, mas... ela tá a serviço, sabe qual é? Essa pessoa pode estar a serviço de ideais muito nefastos, então se liguem, mano, tipo, dá uma pesquisada aí, sabe qual é? Dá um Google, o Google já dá tudo prontinho pra vocês. Cara, isso me lembra as tiazinhas que votaram no Lula, no Collor porque ele era bonito. Eu me divirto com essas histórias. Mano, e tipo, hoje inclusive no jornalismo, sabe qual é? Se você for ver, por exemplo, a bancada da CNN, mano, todo mundo ali é branquinho padrão. Cartaz da Boticário. Pois Sacou? Cartaz da Natura ali, todo mundo fazendo bagulho de cosméticos. Então, tipo... E quando você vai ver o programa de debate, é uma sangria desatada que não leva pra lugar nenhum. É pior do que o programa do Ratinho, velho. Todo mundo coloca a CNN como se fosse, uma grande fonte de jornalismo. Pera lá, tá ligado? Tipo, vamos botar profundidade nesse discurso aí pra gente ver se a gente consegue mudar alguma coisa. Pelo menos ter uma ideiazinha mais maneira de posicionamento, de ação.
que é o que a gente tá precisando nesse momento, sacou? É isso aí. Pois muito bem. Encerramos aqui então essa série maravilhosa desse livro incrível. Tô muito feliz. Fazia muito tempo que eu não li um livrão que eu fechava assim o livro e falava, cacete, que livro. Fiquei muito feliz mesmo da gente ter escolhido esse. Acho que foi um bom livro para o Momento Brasil, como já falamos, e um bom livro, ponto. Exatamente. Livraço, Lira Neto, você tá de parabéns. E você merece estar no panteão dos grandes biógrafos desse país, totalmente. Muito bom. Tá entregue? Tá entregue, muito bem entregue. Muita felicidade. E tchau. Tchau, tchau.